Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. Hoje estou com o Fábio Siquerino, CEO da Deep World Santos, para falar não só do mercado de container, do terminal e da diversificação operacional do grupo. Fábio, obrigado por ter aceito o meu convite aqui para vir no Porto Negócios. Já estava devendo aí outros convites e acho que é uma boa oportunidade aí. Depois aí da audiência do Tecon 10, eu acho que o mercado container veio aí à tona, muita discussão, pós-CMA adquirindo o Santos Brasil, né, MSC, Wilson Sons, ou seja, um novo painel aí no mercado concorrencial do mercado de container e aí, obviamente, como o maior, talvez, bandeira branca internacional, com presença no Brasil e na América Latina toda, é super bem-vinda não só as informações, né, a posicionamento da Deep World, mas um profissional como você que está à frente aí desse desafio. Bom, muito obrigado. Agradecer o convite, estava devendo mesmo, né? Agradecer o convite e a oportunidade, achei sempre bom e sempre bacana poder compartilhar esse momento aqui com você, essa discussão, cara. Obrigado. Legal. Acho que a gente pode começar por esse perfil de diversificação, né, que a Deep World Brasil Santos, né, adotou. Começou com a Suzano, né? E foi num sistema build to suit, né? De desenvolver uma infraestrutura específica para celulose. E agora um novo projeto, um novo desafio, que é essa parceria com a Rumo, olhando o granel agrícola e o mineral, né? O fertilizante. A gente sabe que lá atrás tiveram vários estudos memorando, isso foi anunciado publicamente. Conta para o nosso público como é que foi esse processo desde do embrião, né, daquele memorando dos estudos, entendendo a viabilidade, e finalmente agora a criança aí saindo da maternidade. Exatamente. Bom, como você colocou, né, nós começamos isso com a Suzano, então isso foi uma conversa que se iniciou, na verdade, em 2015, 2016 com Suzano. Naquele momento a gente tinha um excesso de capacidade para containers em Santos, a gente tinha aí muita ociosidade. Então a Suzano estava para construir uma fábrica nova, tinha aí uma necessidade, a gente tinha uma área bem interessante e surgiu esse casamento, uma parceria de 25 anos, foi um investimento na ordem de 700 milhões de reais na época. Então o primeiro desafio foi até interno, né, porque foi uma quebra de paradigma, né, Deep World movimentando containers no mundo inteiro e aqui nós decidimos partir para uma estratégia de diversificação, mas foi um modelo super bem sucedido e que abriu as portas para a gente pesquisar outras cargas, né, e outro tipo de modelo. E, na verdade, nós assinamos o primeiro MOU, eu nem lembro exatamente quando foi, 2020, 2021, alguma coisa assim, mas foi há um bom tempo atrás. Por quê? Porque nós entendemos que o mercado que mais crescia aqui era o mercado ligado ao agronegócio. Então, você tinha uma oportunidade aí importante, você tinha uma falta de capacidade de terminais, e aí quando eu falo são terminais que tinha uma infraestrutura mais moderna, para alta produtividade, giro dos ativos, tudo isso. Falta de berços para fertilizante, né? O fertilizante indo lá para o Paraná, para poder receber as importações. Então aí deu a ideia de surgir um casamento nessa história. Mas um player extremamente importante é a Rumo, porque ela é que canaliza toda a carga do agronegócio, ou a grande maioria, para o Porto de Santos. Então foi daí que surgiu esse namoro, essa ideia de construir um terminal em conjunto, né?
Eu acho que tinham muitos desafios aí, um desafio novamente interno, não pelo modelo, porque o modelo de parceria já tinha sido superado com a Suzano, mas de trazer uma carga diferente. Porque uma coisa é a celulose, o breakbook, tudo mais ordenado, né? A outra coisa é você trazer o granel sólido, né? Trazer a soja, o milho e fertilizante, que é tem um perfil totalmente diferente e que isso não é expertise da Deep Road no mundo. Então, muito questionamento, como que é a perspectiva do agronegócio brasileiro, como que movimenta essa carga e como é que é vamos dizer, operar no mesmo site, né? Na mesma unidade, você ter container, celulose, grãos e fertilizantes. Então, acho que foi um namoro e são várias versões de projetos saíram, estudos de mercado, e esse negócio foi tomando forma até que chegou um modelo onde uma das coisas que viabilizou foi que, como resultado, a Rumo vai fazer todo o investimento, é um investimento na ordem de 2,4 bilhões de reais, para movimentar 12 milhões e 500 mil toneladas entre grãos e fertilizantes. Então é um contrato de 30 anos, né? Nós seremos o operador por 30 anos, mas com investimento da Rumo similar ao que a Suzano fez um investimento, agora um investimento um pouco maior, substancialmente maior. No final, esses investimentos, ele acabam, em termos de fluxo de caixa, ele acaba se tornando como se fosse uma antecipação de tarifa, né? Exato, porque você pratica uma tarifa descontada para compensar ou remunerar o investimento do cliente, né? E eu acho que foi uma parceria, está sendo uma parceria muito bem sucedida. Nós estamos agora em vias de iniciar, né, as obras, aí tem licenciamento, tudo isso que faz parte do processo. Claro. Mas foi, eu diria que um parto, né? E agora está para nascer, está em vias de sair da maternidade já. E é interessante, a Rumo, com toda a repotenciação, né, da malha paulista, a FIPS, a gente teve um programa recente com a FIPS, também aumentando a sua capacidade de transbordar vagões, né, aumentaram em cerca de 20% o índice de transbordo horário, né, de vagões. Isso tudo, no final, acaba conversando com a utilização do ativo ferroviário dentro dos terminais, né? E justamente é interessante que vocês miraram em dois tipos de carga: ferro intensivo, sim, né? Sim. A Rumo, pela própria natureza, né? Eu até entendo que o interesse da Rumo é 100% no ferroviário, né? Deixa ali um acesso rodo muito mais como uma contingência por algum problema na malha, mas e a celulose nem se fala, né? Ela é 100% ferroviária. O que no final a gente olha para um terminal que esse delta carga dentro dele, ele vai contribuir muito pouco com o incremento do rodoviário, e o incremento rodoviário ele é praticamente absorvido pelo container, que aí a gente não tem dúvida que o container gosta do pneu, o mercado está próximo, obviamente o modal mais competitivo. E em termos de cronograma, né? Então o licenciamento ambiental está avançado, a engenharia obviamente nem se conta. Qual que é a previsão de início da obra, conclusão e início da operação? Antes de fazer um comentário, você falou do modal ferroviário, né? Eu acho que a gente está numa posição privilegiada do Porto de Santos, está na margem esquerda. Isso facilita o acesso ferroviário. A gente não entra na FIPS, né? Está fora desse. Mas tem uma outra coisa bastante interessante, que no projeto com a Rumo, a nossa pera ferroviária, né, esse ramal ferroviário, em formato de pera, ele vai ter 4 linhas internas. Então, uma linha é para você fazer a descarga do grão, uma linha é para fazer o carregamento do fertilizante, uma linha para manobra e uma linha dedicada para container. Então, o terminal ele já vai nascer com uma capacidade, hoje ele tem uma movimentação de container, pequena, mas tem, mas ele vai nascer com uma capacidade para 100 mil TEUs ano pelo modal ferroviário. Que fantástico. Então isso vai permitir até as cargas que descem ali, por exemplo, de Rondonópolis, né, com Mabrado e tal, acessar o terminal diretamente, com os trens mais longos. Você vai poder receber trens na composição toda de até 4 quilômetros, desde que você comece o desvio. Então isso vai facilitar muito o acesso ferroviário. E aí, com isso, você pode viabilizar algumas cargas que hoje não estão na ferrovia, migrarem para o modal ferroviário, porque ali a gente sabe que a instalação ali dentro é da Rumo, mas a concessão é da MRS, que tem muito interesse em acessar
o Porto de Santos com carga containerizada. Então, esse projeto tem um casamento bastante interessante, né? Aí falando de cronograma, bom, a gente está caminhando com licenciamento, né? O licenciamento ele ainda é um gargalo extremamente importante, né? Nós estamos com 2 projetos hoje aprovados e que estão em fase de licenciamento, um mais avançado que é o de container, o outro é o com a Rumo. Então, se você me permite falar um pouquinho do projeto de container, nós estamos saindo aí de uma capacidade de 1.2, 1.3 milhões de TEUs para algo em torno de 1.6, 1.7. Eu coloco 1.6, 1.7 porque depende do dwell time da carga. Sim, claro, então é muito importante isso. Calibrar. Às vezes o espectador acha, não, está ampliando a área. Às vezes o incremento operacional tem muito mais a ver com a eficiência da operação do que em área em si. Exato, exato. Aí para você ter uma ideia, nesse projeto, se eu pegar hoje toda a minha área licenciada, eu estou pedindo licenciamento de área 1% maior do que eu tenho hoje. Então é 1% da área. E esse é um licenciamento que nós iniciamos em janeiro de 23, para 1% adicional de área. E ele não saiu ainda. Então qual que é o grande problema? Quando você olha a expansão de container, é um investimento de 500 milhões de reais. O projeto com a Rumo são 2 bilhões e 400 milhões de reais. Estamos falando de um projeto aí de 3 bilhões de reais. Né? E que eles estão, o de 1.6 está extremamente atrasado e o único gargalo ali é o licenciamento. Eu já comprei todos os equipamentos. Os equipamentos novos portainers, eles chegam em março do ano que vem e eu não vou estar com o berço pronto para receber os equipamentos novos, porque o licenciamento não saiu. Então eu acho que existe hoje um descasamento, Tércio, importante entre todas as políticas do Ministério de Portos e Aeroportos, né, que está fazendo um esforço enorme para colocar todas as concessões, fazer os leilões, tudo isso, mas para isso virar realidade, virar um investimento mesmo, você precisa do licenciamento ambiental. Eu acho que tem um descasamento de estratégia e isso nos preocupa muito, porque eu estou com a empresa de engenharia já nomeada, contratada. E se eu não iniciar essa obra, por exemplo, até o final de maio, já entra numa cláusula de revisão de preço. Aí você abre uma discussão, volta para Dubai. Põe em xeque a viabilidade do projeto. Põe em xeque a viabilidade do projeto. E segundo, nós estamos olhando aí quase todos os dias saindo que os exportadores de café estão reclamando que não tem capacidade para exportar. Café, algodão, IC45. O Brasil perdendo oportunidade no comércio exterior. Eu estou com investimento, o dinheiro está na conta, a empresa é contratada, os equipamentos comprados e falta uma licença para 1% adicional da minha área. Então, esse é um gargalo no container, brutal. No projeto com a Rumo, o gargalo também já está. Então, hoje, quando nós olhamos o cronograma, ele já tem um atraso de 8 meses em função do licenciamento ambiental. Já está atrasado, já está na conta. Ele estava previsto para iniciar a operação em 27, nós já estamos vendo o início de 28, né, em função desse atraso. Isso é um problema para todo mundo. Essa questão do órgão ambiental, né? E quem paga por essa temática é o bom empresário, né? Assim, países que têm uma gestão mais estruturada, institucionalizada, o licenciamento ambiental é declaratório. Né? É um planejamento, você faz um planejamento seguindo princípios de boas práticas de gestão ambiental, ou seja, a gente chama de plano de controle ambiental, e você começa a obra. Né? E obviamente você está sujeito a qualquer fiscalização, a qualquer abordagem do órgão ambiental, e aí se você tiver errado, aí a porrada é violenta. E aqui o que acontece eu seguro o processo, seguro o desenvolvimento do país, ainda mais o que você acabou de mencionar, a necessidade urgente, né, do aumento de capacidade de serviço de container em Santos, prejudicando a própria economia brasileira. Exatamente. E você com um empreendimento com acréscimo marginal de área, com atrasos no licenciamento. E assim, os atrasos no licenciamento ambiental têm 2 ordens, né? Falta de time, né, e às vezes um certo nível de militância. Mas no setor portuário, a minha experiência quando eu estava em São Sebastião, pelo contrário, acho que o órgão ambiental defendeu o nosso projeto. Né? Mas no final é o excesso de
de intervenção jurídica em cima do órgão ambiental, faz com que o órgão ambiental dê 2, 3 passos para trás e quem perde com isso é a economia brasileira. Né? Porque às vezes você pode criar, você concede a licença e cria condicionantes. Exato. Né? E aí você não para o projeto, você tem que cumprir com as condicionantes, mas você avança com o projeto. Se você quiser resolver todos os detalhes do projeto no início, você acaba postergando muito e isso faz... Hoje estava no jornal lá, o presidente Lula na China falando que podem chegar a 27 bilhões de investimentos aqui no Brasil e tal. Isso é muito bacana, mas até você transformar isso numa realidade, você vai ter que passar por licenciamento, tudo isso. E isso é um problema hoje para todo empresário. Então, quando a gente coloca na conta, quando eu vendo um projeto lá fora, você acaba caindo em descrença, porque você falou, a geração de caixa vai acontecer daqui, sei lá, 2 anos e meio. E aí o cara fala, não, historicamente é o dobro desse tempo, porque o licenciamento você está sendo muito... Você considera 2 anos de licenciamento é muito agressivo. Né? Nós tivemos problema com dragagem de manutenção, durar 14 meses. Uma licença para fazer uma dragagem de manutenção no nosso berço. Uma dragagem que demorou depois 10 dias para executar. Então, eu acho que esse descasamento tem que estar no radar do Ministério de Portos e Aeroportos, da Casa Civil. E essas 2 obras que nós estamos comentando, tanto 1.6 quanto o CIDS, são obras do PAC. Elas estão no PAC. Era para ter o fast track, no IBAMA. Né? Entendeu? São obras do PAC. Mas aí eu até tenho uma opinião com relação a essa questão do licenciamento. Né? Tem estados que a equipe de licenciamento ambiental do estado ela está muito preparada para assumir 100% desses licenciamentos. Né? E aqui em São Paulo eu até digo assim, tem gente que acha que a CETESB ela tem um nível de rigidez técnica maior, mas a licença sai no prazo. Né? Assim, pelo menos a experiência que a gente tem de acordar do prazo, e os prazos regimentais, né, obviamente. Claro. Você consegue ter um nível de, pelo menos, de mitigação de execução do cronograma do projeto maior. Né? Mas assim, a gente sabe que quanto mais está aquecida a economia, mais projeto de infraestrutura, a equipe do IBAMA é a mesma, quer dizer, não há um reforço, né, para poder dar resposta ao mercado. Exatamente. E, enfim, a gente estava conversando aqui antes do programa, um outro projeto que eu estou tocando está sofrendo por uma mudança mínima, né, no processo de licenciamento. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e no segundo bloco a gente volta mais com Fábio Sequerino e DP World e a atuação da empresa no Brasil e aqui em Santos. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje eu estou com o Fábio Sequerino, CEO da DP World Santos, para falar sobre o mercado containero e a estratégia da DP World aqui no Brasil com a diversificação de cargas. Bom, Fábio, a gente no primeiro bloco a gente falou dos planos, né, dos planos em execução e as lições aprendidas com a Suzano, né? A DP World que classicamente tem uma atuação no mercado containero. No Brasil, ela teve a estratégia de diversificação de carga. E, mais uma vez, diversifica também olhando o cliente final. Né? A empresa tomou como estratégia investir no mercado end-to-end, no mercado logístico, e hoje já está com 4 escritórios aí montados no Brasil e com uma estratégia clara de ampliação dessas atividades. Exatamente. Eu queria explorar a experiência que a DP World tem no mundo todo como um grande conglomerado, um network de terminais portuários. E uma das formas que a gente entende para quem estudou no mercado é esse tipo de player, ele está subindo na cadeia da logística, buscando o cliente final, fazendo essa interlocução com a Interlândia. Como a DP World opera isso mundo afora e como isso está sendo aplicado aqui no Brasil? Tá. Bom, primeiro, para dar uma dimensão, né, da DP World globalmente, hoje, mais ou menos 11% de todos os contêineres movimentados no mundo, eles passam por terminais DP World. Então, com todo esse network que a gente tem, e com inúmeras aquisições que a DP World vem fazendo no mundo,
aquisições importantes na Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Então ela começou a entender que é importante, da mesma forma que o dono da carga, né, acaba investindo em terminais portuários para integrar a sua cadeia, falou, poxa, eu tenho aqui um network tremendo, intensivo em capital, né, mas eu não tenho o cliente final comigo. Né? O meu principal cliente hoje no container são os grandes armadores. Então, como que eu faço para chegar no cliente final, ter maior participação nessa cadeia, né, e poder oferecer um serviço realmente de valor agregado? Então, isso passa por você oferecer o frete internacional, que foi algo que a DP World nunca atuou. Então, nós começamos, além das aquisições, a abrir escritórios globais. Hoje tem mais de 200 escritórios só de freight forwarding, né, oferecendo frete marítimo e frete aéreo. Entre Estados Unidos foram abertos 15 novos escritórios. Nós abrimos 4 aqui. Tem plano de mais 2 escritórios. Então, hoje a gente tem Santos, São Paulo, já tem Itajaí, tem Campinas, estamos inaugurando agora em maio Curitiba, e ainda esse ano são Porto Alegre, Rio de Janeiro, e depois tem mais alguns para o ano que vem. Então a ideia é você, utilizando esse network, você poder oferecer um serviço porta a porta para o cliente. Né? A gente sabe que tem um desafio grande, porque você, em alguns momentos, você tem o armador como seu cliente, seu fornecedor e seu concorrente ao mesmo tempo, porque todos eles estão com essa mesma estratégia, né? Mas eu acho que isso é um caminho sem volta, pelo tamanho do investimento, pela decisão estratégica de entrar nesse mercado, é um caminho sem volta. Então nós estamos no momento agora de realmente fortalecer as equipes, já temos mais de 65 pessoas contratadas, dedicadas a esse business de freight forwarding, né? E além disso nós estamos buscando instalações fora do porto, para você poder compor, para fazer operação de OVA, desova, armazém geral, quer dizer, realmente conseguir oferecer um serviço, a história lá do One Stop Shop, né? Você poder chegar para o cliente e oferecer algo que ele não precisa se preocupar com nada, ele me entrega a carga, vamos dizer, no chão da fábrica, eu entrego na porta do cliente dele, coordeno toda a logística de uma maneira, vamos dizer, claro, tem que ser mais eficiente, mais competitiva do que ele faria se tivesse uma estrutura própria. Fracionando o serviço, né? No final é isso. Essa integração de cadeia, ela protege o teu negócio, que é o terminal. Né? Exatamente. E tem vários exemplos, né, Fábio? Assim, você pega, do mesmo jeito que os terminais, eu chamo de terminais bandeira branca, né? Que você não tem uma ligação direta com o armador. Fazendo essa integração com o cliente final, oferecendo CDs, né, de centros de distribuição, galpões logísticos, o próprio frete rodoviário e o aéreo agora tem uma sofisticação em função da tipologia de carga, né? Vou fazer um parênteses aqui até engraçado, né? Quando teve essa questão da mudança de tarifa que o Trump estava oferecendo, a Apple praticamente afretou aí 3 aviões e colocou todos os produtos antes da virada da tarifa, né, nos Estados Unidos, para mostrar que cada tipo de transporte tem o seu espaço, né? E não é à toa também que a CMA já vem investindo faz tempo no transporte aéreo, né? E isso está acontecendo, inclusive, com os fulfillments, né? Mercado Livre, Alibaba, a Amazon, né? Migrando nos dois caminhos, né? Eu até brinco aqui de vez em quando, quem é que vai ganhar essa guerra, né? Se é a empresa que é capital intensivo ou se é a empresa que tem conexão direta com o usuário final. Exato. É interessante isso, porque são 2 empresas que você colocou, 2 business totalmente diferentes, né? Um é totalmente asset light, o outro é pesado investimento, longo prazo e tal. Agora, o que a gente está tentando replicar também, nós temos em algumas regiões do mundo o porto integrado com Zona Franca, prestando esse tipo de serviço. Então, vou dar um exemplo de Calcedo, que é na República Dominicana, que é um hub ali para o Caribe, né? Hoje a gente tem uma integração com o aeroporto de carga, nós temos o terminal de container e nós temos a Zona Franca, com várias empresas brasileiras já operando lá. Esse é um modelo, vamos dizer, pequeno, mas similar ao que tem em Dubai, por exemplo. Dubai é um modelo mais robusto, é um modelo que a Zona Franca nossa tem hoje mais de 10 mil empresas já instaladas lá, e ela é um complexo, porto, a Zona Franca, e agora, em abril deste ano, foi autorizada a construção do novo aeroporto de Dubai,
Não me pergunta a capacidade dele, só sei que ele é 3 vezes a capacidade do atual aeroporto de Dubai. Nossa, que já é gigantesco. Já é gigantesca. E aí ele vai ser localizado junto à Zona Franca, ele vai ser totalmente integrado, porto, aeroporto e Zona Franca. Né? Então isso é um modelo que a Deep World tem buscado replicar em outras regiões. Aqui nós estamos olhando o que a gente podia fazer nesse sentido, talvez começando com uma ZPE, alguma coisa, que são modelos diferentes, né? Mas esse é o caminho, você poder oferecer um serviço que permita que o teu cliente chegue dali e dali ele faça a distribuição para as regiões mais próximas. Né? A ideia da Zona Franca, né? Aqui no Brasil a gente tem Manaus, muito mais com uma estratégia de ocupação territorial, mas na Argentina você tem Ushuaia, no Nordeste alemão você também tem uma área também com a mesma natureza. O Alasca, nos Estados Unidos, foi isso, né, muito tempo, de estratégia de ocupação territorial. Mas hoje a gente enxerga que os cases de sucesso de Zona Francas, né, de Free Zones, eles estão muito mais junto com o porto. Sim. Do que justamente longe de tudo, né? Vamos dizer dessa forma. Exato. Pensando com uma estratégia de ocupação territorial, passando muito mais por uma estratégia de desenvolvimento portuário e de economia, né? Nacional. Pegando esse gancho da Free Zone que você trouxe para a gente, e o Emirados já tem isso na criação dos ativos, né? Olhando também modelos consagrados como Hong Kong, próprio Singapura, como é que você enxerga aqui, olhando para Santos, né? A prefeitura vem discutindo a ZPE, a autoridade portuária vem tentando estudar isso, mas olhando para o modelo brasileiro, né? Que tem uma carga tributária assim, das maiores do mundo. Né? Então, a gente vai para o mercado automotivo, talvez seja a maior carga tributária mundialmente no setor automotivo no Brasil. Como é que você enxerga que a política de ZPE, Free Zone, enfim, de incentivo tributário, pode de fato ajudar o Brasil a desenvolver novas indústrias? Né? Eu digo isso porque o Brasil está muito calcado em cima do agronegócio. Sim. Como é que você enxerga uma Free Zone atrás da Deep World de Santos, na área de Santos Continental? Cara, eu acho que aí tem que passar por uma mudança radical, né? Você deu alguns exemplos, por exemplo, o exemplo que tem o Paraguai lá com a lei de Maquila, né? Se a gente conseguisse trazer essas cargas, né? Trazer, vamos dizer, o produto, pensando em cadeias globais de valor, trazer todos os produtos para cá, aqui fazer a montagem e depois você exportar a partir daqui, tributando só o valor adicionado, eu acho que o Brasil passaria a ter uma grande oportunidade para concorrer, por exemplo, com o México. Quando começou a história do nearshoring, né? Por que o México e não o Brasil, né? Com a dimensão, o poder de consumo que a gente tem? Por tributação, por questões regulatórias, segurança jurídica, enfim, custos operacionais em geral. Eu acho que precisa passar por uma revisão total. Não dá para a gente, com o modelo vigente, vocês me falar assim, agora eu vou receber todas as peças, vou montar aqui, vou... Se você não trabalhar a questão tributária, isso daí você vai ter uma eficiência operacional, mas você vai perder na parte tributária. E a gente sabe que hoje isso, principalmente para valor agregado, que é o que a gente busca com esse tipo de carga, tem um peso significativo. Claro. Não é à toa que o Estado de São Paulo perdeu muita carga ali para o Estado de Santa Catarina. Sim. Né? Agora a gente, assim, alguns estudos aí apontam que quando tiver toda a implantação da reforma tributária, você vai ter uma carga que tende a migrar, voltar para o Estado de São Paulo, porque deixa de ter alguns benefícios fiscais. Eu acho que precisa trabalhar essa questão urgente, né? Se a gente quer realmente desenvolver essa questão de porto-indústria, ZPE, é algo que está no nosso radar, a gente tem interesse nesse negócio, porque até pela expertise nossa no exterior, mas a gente precisa entender bem o modelo, se ele vai ser um modelo que é atrativo para você trazer a produção para dentro do Brasil, porque hoje o Brasil não é competitivo. A verdade é essa. Para a indústria, com certeza não. Não a carga tributária ela é exorbitante. Quando você olha todos os índices de competitividade, pega índices, porque a própria CNI faz, mas índices que são produzidos lá fora tal, você olha, o Brasil está sempre ocupando as piores posições. Sempre. Se fosse um índice, falava, não, isso aí tem um desvio. Não, não é. Todos os índices apontam o Brasil com baixo nível de competitividade para a indústria, para produto de valor agregado.
Então, eu acho que isso, se a gente quiser crescer, sair lá do 1,3%, 1,4% de participação no comércio global, a gente precisa rever esses modelos. Eu acho que tem um conceito que você está trazendo aqui que ele é importante, porque de forma míope, né, e eu acho que o governo americano também está indo nessa linha, né, de fazer todo o assembling em toda a cadeia de valor dentro do próprio Estados Unidos, né? Tudo bem que o discurso do secretário americano do Tesouro, ele aponta para, tem produtos estratégicos, né, como a siderurgia, farmacêuticos, que a gente quer fazer aqui por uma questão de segurança e soberania. Ok, isso aí vai lá, mas a mentalidade de fazer 100% do assembling de um produto no mesmo país, sem entender que um chip ele vai e volta 3, 4 vezes para um país e vai para o outro fazer, e no final ele volta para o país para fazer uma consolidação de uma televisão, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, é achar que essa nova lógica do comércio internacional não é o que é a realidade. E hoje é essa realidade. Né? E aí, mais do que nunca, empresas globais como a Deep World, ela ajuda na redução de custos da gestão dessas cadeias globais. Mas explorando mais essa questão da cadeia global, né? Aí eu busco o Fábio professor, olhando para essa questão, o nearshoring se trouxe um conceito que não é novo, é super antigo, né? A indústria do México nasceu em cima do nearshoring. Como é que você enxerga a participação do Brasil, além do agronegócio, né? Isso aí já é não vou mais voltar no assunto agronegócio. De fato, colaborando com as cadeias globais, entendendo essa nova geopolítica. Né? Muitas indústrias devem sair da China para ir para países satelitais à China, né? Com, eventualmente, um posicionamento geopolítico mais neutro. E, além do agronegócio, como é que você enxerga o Brasil participando desse processo? Seja no conceito de nearshoring, seja no conceito, inclusive, da eficiência energética que o Brasil tem, que poderia produzir produtos de baixa pegada de carbono. Né? Além do incentivo tributário, o que os governos locais, o que o empresariado, a cabeça pensante da nossa sociedade pode... Eu acho que quando a gente pensa em indústria de valor agregado, tem que falar de infraestrutura. E a infraestrutura, não vou falar só infraestrutura logística, né? Mas você falou, por exemplo, telecomunicações, distribuição de energia. Você precisa olhar toda essa infraestrutura. O Brasil tem um gap de infraestrutura brutal. Quando a gente olha o nosso capital, o estoque de capital de infraestrutura, na década de, sei lá, início dos anos 80, a gente tinha lá o estoque de capital dividido pelo PIB dava 56%, 58%. Hoje a gente tem 36%, não chega a 40%. Tem um gap de infraestrutura. E para você ser atrativo para isso, você precisa primeiro ter uma infraestrutura adequada, porque não adianta você ter a tua fábrica extremamente competitiva, mas o produto não chega no consumidor final de maneira competitiva. Então, essa infraestrutura, e aí quando eu falo do maior porto da América Latina, a gente tem hoje deficiências de acessos terrestres, tem os problemas de acesso aquaviário, que não permite trazer embarcações maiores. A capacidade, nós estamos discutindo aqui, querem aumentar a capacidade, não, tem algumas travas. Então, eu acho que infraestrutura é um ponto fundamental para isso. E aí eu acho que tem a questão de segurança jurídica, estabilidade regulatória, que ainda é um ponto. Eu acho que tem evoluído muito, evoluído bastante, mas ainda a gente precisa trabalhar essa questão para você dar segurança para o investidor que vem do exterior, falar, eu vou investir ali de longo prazo, vou poder alocar investimento e vou ter uma estabilidade, né? Então a gente precisa trabalhar muito em políticas de Estado, né? Não políticas de governo, não pode ter essa flutuação, uma hora eu vou privatizar, uma hora eu não vou privatizar, tal. Eu acho que, então, na minha ordem aqui, primeiro para mim é infraestrutura. E infraestrutura eu falo telecomunicações, infraestrutura de energia, né, distribuição de energia e de acessos, infraestrutura logística, acesso rodoviário, acesso ferroviário, você precisa ter, e conectividade portuária, porque hoje, por exemplo, você não tem uma conectividade direta de Santos com Dubai, por exemplo, você não tem, você tem que fazer transbordo em algum local. Então, se você tem um porto eficiente, uma infraestrutura eficiente, você acaba dando competitividade para a indústria nacional. E aí você tem que trabalhar as questões da indústria nacional, identificar. Eu não acho ruim que o Brasil cresça no agronegócio. Nós temos
uma expertise nisso, nós temos um solo favorável, um clima favorável, mas nós também já tivemos uma indústria muito mais robusta do que a gente tem hoje. Nós perdemos isso. Então, eu acho importante identificar alguns segmentos de mercado e realmente fazer uma aposta significativa nisso. Porque por que o México, né? Tudo bem que o México é vizinho dos Estados Unidos, está lá mais próximo, mas por que o México, que tem um poder de consumo pequeno, e nós que temos aqui mais de 200 milhões de habitantes, por que a indústria não veio para cá? Para se aproveitar também do consumo do mercado local. interno. Do mercado interno. Aliás, esse é um ponto que eu queria explorar contigo um pouco mais sobre a questão das free zones, né? A gente teve no Brasil um marco regulatório em que só goza de uma ZPE aquilo que é 100% para exportação, né? O drawback no mercado offshore, ele bebeu muito desse marco regulatório, que foi uma derivação desse primeiro marco. Eu defendo muito a tese de que eu crio uma free zone para alavancar uma atividade econômica usando o mercado internacional, mas quando eu pego um produto que foi produzido ali e eu internalizo ele no mercado interno, eu posso até limitar 20%, 30% da produção para não ter desvios e ter assimetrias competitivas com as indústrias que estão fora da free zone, mas o mercado interno bebe dessa vantagem e você tem uma infraestrutura dessa. Você enxerga que a revisão a tentativa de revisão, né, do marco regulatório dos recintos alfandegados também olha um pouco disso, né? Eu faço um assembling dentro do recinto alfandegado. Como é que essas duas coisas podem conversar sem tirar a competitividade da indústria, do pouco que sobrou da indústria nacional, né? E não utilizar a ZPE para ser uma saída industrial do Brasil? Será que só a questão tributária de fato que resolve? Ou a infraestrutura você colocou que é patente? Tem que ter. Tem que ter uma infraestrutura. Agora, eu acho que o cuidado é o que você falou, não pode criar uma assimetria para quem está fora da Zona Franca, né? Porque senão o cara fala, poxa, eu estou com uma indústria aqui já instalada, aí você faz uma mudança no marco regulatório, você cria uma condição onde ele vai ser mais competitivo que eu acho que você cria uma assimetria, você não pode. Eu acho que tem que igualar essas condições de impostos. E aí eu acho que quem está dentro da Zona Franca, ele talvez pelo volume, né, pelo tamanho da escala, ele se aproveitando que ele vai ter escala para exportar e atender no mercado interno, ele vai se beneficiar disso. É por isso que eu pensei assim lá. É na escala. Chutei aqui 20%, mas... É na escala que ele vai. Agora, tem que tomar cuidado para não criar assimetria. Né? Que nem... não vou entrar em detalhe nisso porque eu não sou um especialista, mas, por exemplo, na cabotagem, uma coisa é se você constrói um navio aqui, na outra coisa é se você traz o navio pagando 50% de imposto ou você libera para trazer sem imposto. Você tem que tomar cuidado com as assimetrias. Né? São as eternas discussões, porto público, porto privado, aquela história toda. Eu acho que o importante é você criar condições para todo mundo concorrer de maneira igual, e aí tem que ser igual mesmo, né? Não posso ser igual no papel, tem que ser condições iguais, mas que no final das contas a gente tem que beneficiar o nosso consumidor, tem que ter um benefício para o consumidor local e para o país como participação no comércio internacional. Tem que buscar um equilíbrio nisso. Hoje eu vejo que a indústria brasileira, quando a gente olha a participação tão pequena, é porque a gente trabalha muito com produto básico, né? O agronegócio, o minério e tal. Pouca... E você acaba não trazendo valor agregado para a população. Eu acho que é bacana a questão das cadeias globais, porque você insere algumas economias que não têm condições de ter uma participação significativa, você insere elas porque elas passam a ser mão de obra barata e abundante para você produzir nesses países. Mas você também precisa trabalhar para que em algum momento essas economias começam a crescer também. Melhorar, você gerar realmente consumidores, né? Ter um círculo aí virtuoso para gerar consumidores, melhorar a economia, melhorar a condição de vida, melhorar a sociedade. Isso vale para todos os países, inclusive para o nosso. Quando você olha índices de pobreza na América Latina, quase 1/3 da população da América Latina está abaixo da linha da pobreza. Entendeu? E com assimetria, uma percentual pequeno, um poder aquisitivo... Exato. Uma assimetria violenta. Se você fomenta a indústria local, você gera emprego,
teoria do ciclo é gerar emprego, gerar renda, mas isso é verdade, porque você gera... Você renda. Entendeu? E você gera um mercado consumidor que vai fomentar mais indústria, mais investimento. Acho que precisa sair desse... não está pegando, não está dando tração esse negócio. Acho que falta protagonismo aí. Está faltando pegar tração esse negócio. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com mais Porto Negócios. Fique conosco. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Porto Negócios. Ficamos agora com Angelino Caputo e o Momento Habitra. Momento Habitra. Olá pessoal, vocês sabem o que é um Port Community System? O PCS é uma forma que as diversas empresas e órgãos públicos que atuam em determinado porto usam para aprimorar e automatizar a comunicação entre seus sistemas, dando mais agilidade, confiabilidade e reduzindo custos operacionais nesse porto. O PCS não é um sistema do governo para fiscalizar a atuação dos agentes privados. Pelo contrário, é uma iniciativa essencialmente privada com o objetivo de aumentar a competitividade do porto. Também não é de uso obrigatório, mas as empresas e órgãos públicos vão aderindo espontaneamente à medida que vão vendo vantagens operacionais, até que a maioria da comunidade portuária acaba se juntando num grande condomínio colaborativo que gera uma grande eficiência para o porto. Enquanto os principais portos do mundo já possuem seus PCS há mais de 35 anos, aqui no Brasil ainda não temos nenhum em operação. Na verdade, esse assunto só passou a ser conhecido por aqui por volta do ano de 2017 e de lá para cá, um projeto inicial foi desenvolvido visando implantar os primeiros PCS nos portos do Santos, Rio de Janeiro, Itajaí e Suape. Infelizmente, esse projeto não chegou ao final por ser uma série de dificuldades. Mas agora, uma nova oportunidade começa a surgir. Vários atores importantes da comunidade portuária aqui de Santos estão determinados a retomar as discussões e impulsionar a implantação do PCS aqui no maior porto do Hemisfério Sul. A Habitra apoia essa ideia e vai trabalhar muito para que isso se torne uma realidade o mais rápido possível. Momento Habitra. Obrigado, Caputo. Estamos de volta aqui no estúdio com o Fábio Siqueirino, CEO da Deep World Santos, para falar durante todo o programa sobre o mercado de container brasileiro, a logística, enfim, tudo que envolve o nosso mundo portuário. Fábio, os dois primeiros blocos a gente explorou bastante a questão das cadeias globais, do papel de operadores globais como a Deep World, diversificação de carga. Daria para fazer mais uns 3, 4 programas aqui só com os assuntos que a gente está discutindo nesse programa. Mas eu queria explorar esse último bloco. A gente olhou muito para o mercado container, né? Vamos pincelar um pouco o que a gente falou no primeiro bloco. Em Santos, né? A falta de capacidade, as pressões que você mencionou do café, do algodão, né? Notoriamente aí mostrando que exige a necessidade de ampliação, e aí você com o programa de ampliação, se o IBAMA deixar, né? O TECOM 10, ele passou pelo processo de audiência pública, muitos consultores do mercado, estudiosos, que criticaram a modelagem do edital, né? Notoriamente, aí no meu entendimento, até uma sobrecapacidade ali teórica, que na minha conta não chega. Pegando as tuas dores, né, com o órgão ambiental em termos de prazo, os prazos regulares, né, de concessão no Brasil, esse é um empreendimento que ele não vai começar a operar em menos de 5 anos. Né? Como é que você enxerga o mercado container no ambiente santista, entendendo que obviamente outros portos competem com a gente, com essa ampliação de capacidade da BTP muito mais operacional, né, em altura, a de vocês, que de fato vai ser capacidade de berço, utilizando a mesma área de armazenagem em novos equipamentos, e a Santos Brasil também investindo em ampliação de capacidade. Muitos trabalhando com o que já tem dentro de casa. Como é que você vê o nível de serviço do container em Santos
e a fuga de carga para outros players como Paranaguá, Itapuá. Itapuá ainda com plano aí agressivo de ampliação. Bom, primeiro eu acho que a gente precisa acelerar as expansões em curso. Tem que acelerar essa expansão para você dar um certo fôlego para o exportador. A gente está trabalhando realmente num nível de ocupação que não é o adequado. Né? Com esse nível de ocupação a gente perde produtividade, a gente sabe disso. E a gente não consegue absorver quando o navio chega atrasado, com tudo que acontece aí, todas as interferências, o navio em alguns momentos chega atrasado e você não consegue absorver de maneira integral esse atraso. Né? Então acho que a gente precisa trabalhar as expansões em curso. Por outro lado, eu acho que o prazo é um prazo pequeno, muito curto, considerando as dificuldades de licenciamento ambiental que a gente sabe que existirão. Né? Sem contar que, você falou das críticas, eu tenho a mesma visão, você tem uma capacidade exagerada no terminal, a nossa visão, né, de técnico, olhando do ponto de vista técnico. Na minha conta não passa de 2,7. Exatamente, nós estamos nesse mesmo número. E tem a questão do investimento. Né? Quando eu pego os equipamentos, não estou questionando quantidade de equipamentos, mas eu pego os equipamentos e os preços de mercado, e eu falo isso porque eu estou comprando equipamento, os preços estão abaixo do preço de mercado. Então acho que você vai ter uma capacidade um pouco menor e um CAPEX um pouco maior do que está lá hoje. Isso tudo foi apontado na audiência pública, eu acho que vai ser tratado de alguma maneira. Né? Eu espero que faça uma revisão do edital. Exato, porque se você não fizer a revisão, os investidores que estão querendo vir, eles vão fazer essa conta. Vai entrar na conta. Não é que eles vão deixar de participar, não vão deixar de participar. Todo mundo quer estar presente no maior porto da América Latina, mas eles vão fazer essa conta. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho e soltar um material mais alinhado tecnicamente. Né? O porto vai crescer aí 3%, 4% ao ano. Né? Então, eu acho que a gente vai enfrentar um período de short de capacidade. Vai enfrentar porque as expansões não estão saindo, como eu falei, questão de IBAMA, tudo isso. E você vai ter um delay até a outra. Então você precisa liberar essas expansões o quanto antes, e nesse período o grande risco é a fuga de carga para outros estados. Eu acho que existe uma tendência disso voltar. Eu também acho. Porém, vai causar um delay. Então a gente não pode perder o momento agora. Não pode, nós estamos num timing adequado, fazer a dragagem, fazer tudo que tem que ser feito, criar essa condição para que assim que você consiga destravar os investimentos, você trazer a carga. Agora, esperamos que as análises aí após consulta pública sejam adequadas no edital. Né? Também. Até porque, se isso continua publicado, né, como você disse, todo mundo vai fazer a conta, mas vai que entra aí um louco e acredita no que está naquele papel, né? E sempre tem. Sempre tem. Acaba aí desvirtuando o leilão. O leilão. Exatamente. O que a gente quer é que o governo receba uma outorga justa e quem entre num empreendimento desse, implemente o empreendimento de forma célere e entregue a capacidade. Para concluir o programa, a gente estouramos aqui o primeiro e o segundo bloco, estamos aqui correndo aqui na última parte do programa. Olhando globalmente, né, players como a Deep World, aí eu enxergo players como a PSA, a Hudson, a AD Ports. Como é que você olha o papel, né, o posicionamento da Deep World dentro de um mercado de bandeiras brancas, entendendo que você tem um mercado separado dos verticalizados? Né? A Deep World buscou olhar o end-to-end, olhar o CPF, né, o usuário final. É uma tendência dos outros concorrentes dessa classe de operadores também fazer o mesmo movimento? Ou a Deep World sair na frente aí com todos esses escritórios no que a gente chama de até 4PL, né? Que aí seria Exato. Não, eu não acredito que isso seja uma tendência dos operadores portuários. Mas como você tem cada vez mais armadores sendo operador portuário e o armador já olha isso, você vai integrar esses três players aí, né? O armador, terminal portuário e fazer o operador logístico porta a porta. Então eu acho que nesse sentido você vai ver. Eu acho que o operador portuário mesmo, eu acho que a Deep World saiu na frente.
como operador portuário, sair na frente olhando isso. E vai estar olhando também o Tecon Santos 10, não tenha dúvida. Claro. E vamos estar olhando isso como nós estamos olhando outras oportunidades no país. E vocês aprenderam a trabalhar com commodity, né? Então, oportunidade... Não... Abre um leque interessante, abre um leque interessante. E quando você entra verticalizado com um contrato take-or-pay num ativo de commodity, só checar se não tem ali nenhuma assimetria local, mas eu acho que foi uma boa jogada, foi um bom movimento. Hoje é um case de sucesso globalmente dentro da DP World. Sim, e não é à toa, né? Só para encerrar, a Hudson fez um movimento desse na Arábia Saudita, né? Ela implantou um terminal multipropósito, já entendendo que você não tem um mercado consumidor de container intenso e tem muita commodity para tradear, né? A Arábia Saudita tem. Então acho que esse talvez seja um movimento que eu enxergue em operadores bandeiras brancas de classe mundial, em sempre olhar e diversificar negócios em função da economia do país. Onde ele está inserido. Onde ele está inserido. É isso mesmo. Bom, parabéns aí pelo movimento da DP World. No Brasil, enfim, foi super acertado esse movimento e parabenizo aí você à frente aí da companhia. Ter um brasileiro à frente de uma empresa de escala global, entendendo as idiosincrasias brasileiras, protege mais a empresa. Ajuda a traduzir para eles os nossos desafios. Mas obrigado da oportunidade, acho que é bacana a gente poder compartilhar isso, né, e trazer novidades, mostrar de que maneira nós estamos contribuindo também para esse cenário, mudar esse cenário brasileiro aí. Legal. Bom, a próxima a gente vai lá, o Porto Negócio vai lá. Excelente. Cobrir a inauguração do projeto que vocês estão desenvolvendo com a ROM. Bacana. Obrigado, Fábio, pelo convite. Pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a audiência e esperamos vocês na próxima semana, nesse mesmo horário. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.